Você já ouviu falar de um homem que foi temido por coronéis, caçado pelo exército, adorado por parte do povo? Um homem com seu chapéu enfeitado e fuzil em punhos, escreveu com sangue e pólvora seu nome na história do Brasil. Hoje eu vou te contar a verdadeira história de Virgolino Ferreira da Silva, mas talvez você o conheça melhor por outro nome, Lampião. Se prepare, porque o que você vai ouvir é uma viagem pelo coração do sertão nordestino, aonde a justiça era feita na bala e a honra se media pelo gatilho. Eu me chamo Leonardo e vamos comigo junto nessa história. Um menino entre a seca e a miséria. Virgulino nasceu em 1897 no pequeno município da Serra. Trabalhava em Pernambuco, filho do José Ferreira da Silva e Maria Lopes. Cresceu em uma família simples, marcada pela luta constante contra a seca, a fome e os abusos dos coronéis. Desde cedo aprendeu o valor da honra e o preço da injustiça. Seu pai era um homem honesto, mas vivia em um sertão dominado pela lei dos mais fortes, os grandes proprietários de terras que mandavam mais que a própria polícia. E foi justamente esse sistema que destruiu a vida do jovem Virgulino. A semente da revolta, a morte do pai. O estopim para o nascimento de Lampião foi a tragédia que marcou sua alma para sempre. Seu pai brutalmente assassinado por forças policiais, após uma disputa com um coronel local. Era o fim da inocência e o nascimento do cangaceiro. Virgulino, tomada pela raiva e pelo desejo de vingança, decidiu que não ia viver mais sobre a submissão dos poderosos. Ele jurou vingança, e a vingança viria em forma de fogo cruzado. O nascimento de Lampião. Ele se juntou a um grupo de cangaceiro e rapidamente se destacou. Inteligente, estratégico e carismático, Virgulino logo virou líder, mas não era qualquer líder, era Lampião, o rei do cangaço. Com seu grupo passou a atacar fazendas de coronéis, saquear vilas e enfrentar as volantes, grupos armados enviados pelo governo para pegar. Mas Lampião não era simplesmente bandido, ele era também símbolo de resistência contra um sistema que oprimiu o povo pobre do sertão. A estética do medo, Lampião e a construção da lenda. Lampião entendia o poder da sua imagem, vestia as roupas utilizadas, cordados em couro, estrelas, moedas e espelhos. Seus chapéus eram obras de arte do cangaço. Seu visual imponente fazia ele um ícone, uma figura quase mítica. Ele sabia, causar medo era parte da sobrevivência, e por quanto mais folclórico ele se tornava, mais o povo falava sobre ele. Assim Lampião virou a lenda antes mesmo de morrer. A morte e a guerra. Maria Bonita entra na história. Em meio ao caos do cangaço, surgiu uma mulher que mudaria sua vida, Maria Gomes de Oliveira. Conhecida como Maria Bonita, ela largou tudo para viver ao lado de Lampião no bando e se tornou a primeira mulher cangaceira da história. Juntos formaram o casal mais temido e mais admirado do sertão. Seu amor virou símbolo de resistência e liberdade em um mundo brutal. O cangaço como sistema paralelo. O bando de Lampião era mais do que um grupo de criminosos. Eles formavam uma organização com códigos próprios, justiça própria e até mesmo um sistema rudimentar de distribuições de riqueza. Em muitas comunidades, Lampião era visto como um herói. Ele ajudava pobres, dividia parte do saque e combatia os coronéis que oprimiam o povo. Mas havia um preço: quem trairia sofreria e Lampião não perdoaria. A guerra contra o Estado. O exército não consegue parar Lampião. O governo mobilizou centenas de homens, armou à vontade, ofereceu recompensa, mas ninguém conseguiu capturar o rei do cangaço. As emboscadas falhavam, Lampião conhecia o sertão como ninguém, sabia aonde se esconder, onde atacar. Por quase 20 anos ele humilhou o sistema. Mas claro, tinha traições e armadilhas, o cerco se apertava. Com o tempo, o desgaste foi chegando, muitos companheiros foram mortos, outros traíram, as volantes ficavam mais organizadas, o rádio começou a informar os movimentos dos cangaceiros. A era do cangaço estava chegando ao fim, mas Lampião ainda resistia como um guerreiro que não aceita a derrota.
28 de julho de 1938, no povoado de Ângico, Sergipe, Lampião, Maria Bonita e parte de seu bando foram surpreendidos enquanto dormia, foram metralhados e mortos brutalmente. Seus corpos foram decapitados, sua cabeça exposta em uma praça pública como troféu. O governo queria mostrar o cangaço havia acabado. Mas será que acabou mesmo? Mesmo após sua morte, Lampião continuou vivo no imaginário popular. Virou quartel, filme, música, série e documentário. Para alguns era um monstro, para outros um herói. Mas uma coisa é certa, ele virou um mito. Os estudiosos afirmam que Lampião em certos momentos foi manipulado por forças políticas. Alguns coronéis o contratavam como segurança pessoal, outros davam apoio em troca de favores, ou seja, até mesmo fora da lei, estava de certa forma dentro do jogo de poder. A psicologia de um guerreiro. Quem foi Lampião de verdade? Um justiceiro, um assassino, um revolucionário? Talvez ele fosse isso ao mesmo tempo, um homem moldado pela violência, pela perca e pela dureza da vida no sertão, um produto de um Brasil esquecido, aonde a justiça era uma palavra distante. Hoje Lampião é tema de escola de samba, canções de Luiz Gonzaga, literatura de cordel e até arte de rua. Sua figura ultrapassou o tempo e virou símbolo de cultura nordestina e também da eterna luta do povo pobre contra o poder. Uma frase para resumir Lampião: o sertão forjou meu destino, a justiça aflorou minha guerra e a morte só faz aumentar meu nome. Lampião foi um homem mito e símbolo, um filho da dor, da seca e da fúria. Não é possível entender o Brasil profundo sem conhecer sua história. Eles nos mostram que, às vezes, o herói e o vilão são as mesmas pessoas, depende apenas de quem está contando a história. Agora, ouve na minha, Lampião foi um monstro ou foi um herói? Diz aqui no comentário o que você acha.